Fala galera, só ouro com vocês, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem fala aqui é o tio David e hoje iremos aprender sobre HTTP Status Code. Então galera, basicamente o conteúdo de hoje é um complemento ao vídeo anterior sobre os verbos HTTP e com certeza será muito importante para seu aprendizado. Então, neste vídeo iremos aprender sobre a definição do que é o HTTP Status Code, veremos também sobre a sua finalidade e principalmente para a galera que é de desenvolvimento vai entender a respeito do uso adequado desses status, que é muito importante que isso seja bem claro. Além disso, conheceremos as 5 principais categorias de status e também ao final desse vídeo deixarei uma curiosidade bem divertida para dar aquele incremento nos seus estudos sobre este assunto. Então galera, já papoca o dedo nesse like, inscreva-se aqui no canal. Lembre-se, ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então, bora nessa! Bom galera, estamos aqui na nossa tela do IMSCOL, onde eu criei aqui um mapa mental para que a gente pudesse acompanhar aí o conteúdo dessa aula de hoje. E aí a gente tem algumas ramificações aí, onde vamos debater pontos muito importantes a respeito aí do HTTP Status Code. Inicialmente, a gente precisa entender, afinal, o que é esse HTTP Status Code. Entender qual que é essa definição dele. Então, gente, nada mais é do que simplesmente um código de identificação. Então, a gente pode ver aqui de uma forma bem rápida que o HTTP Status Code, ele é um código de identificação das respostas que o cliente obtém. Então toda requisição ela tem um retorno, uma resposta dada pelo servidor que é representada por um código do Status Code, beleza? Então a gente vê aqui como uma definição que é um código de identificação da resposta de uma requisição e que simplesmente o HTTP Status Code ele é resultado de um verbo HTTP. Então seja um GET, um POST, um PUT, um DELETE, todos eles quando tiverem uma response eles trarão um HTTP Status Code para que a gente saiba do que se trata aquela resposta, beleza? Então essa é a grande definição, bem simples para não trazer nenhuma dúvida aí do que se trata o HTTP Status Code. Indo para frente, a gente também tem a ideia da sua finalidade. O HTTP Status Code, a grande finalidade dele é justamente nessa questão de te ajudar a identificar a resposta que o cliente vai receber. O cliente pode receber inúmeras respostas em relação à sua request. Então toda request terá uma response e a response nem sempre vai ser sucesso. Ela pode trazer alguma falha, ela pode trazer informativos, ela pode trazer algum código de redirecionamento. Então a gente precisa entender que a grande sacada do HTTP Status Code é justamente essa ideia de identificação. Então identificar a resposta que o cliente recebeu, seja lá através de um verbo GET, POST, PUT, DELETE, todos eles receberão uma resposta. E o HTTP Status Code estará lá para identificar do que se trata essa resposta, né? Vamos pegar aqui como exemplo um cliente que faz lá uma solicitação, né? O exemplo seria eu quero acessar um determinado recurso da minha aplicação financeira e vamos dizer que é uma aplicação onde eu posso ver os meus gastos. Então os gastos de dezembro de 2022, por exemplo. E aí eu quero visualizar essas informações. Então a gente faz lá um método GET da vida para poder receber como retorno essas informações de gastos. E aí no caso haverá um código HTTP para poder vir juntamente com essa resposta, para informar ao cliente, no caso eu, se aquilo deu certo. Se deu certo eu consigo ver, se deu errado alguma informação vai aparecer lá para poder mais para frente ser devidamente tratada ou que eu tenha ciência do que aconteceu, né? Não é algo que vai estourar na tela do usuário. Então assim, no caso, essa é a grande finalidade do nosso querido HTTP Status Code. E indo para frente, a gente também tem que entender sobre a questão do uso desse HTTP Status Code. Principalmente a galera aí que é da área da programação, que vai estar aí responsável por fazer todas as interatividades aí dos seus endpoints, tem que saber usar adequadamente esses Status Codes. Porque no caso, a gente tem que entender que esse Status Code deve ser devidamente associado a todas as respostas das requisições.
Não faz sentido, por exemplo, uma request que tem uma response onde deu tudo certo e recebeu um código onde teve erro. Ou o contrário, uma request que retornou em um erro e está dizendo que teve sucesso. Não faz o menor sentido usar um código que não traduz aquilo que aconteceu de fato. Então por isso tem que ser devidamente utilizado. Outra coisa também não é utilizar sempre os mesmos códigos de status para qualquer situação. É sucesso, usar sempre o mesmo código. É uma falha, usar sempre a mesma falha. A grande sacada é ser específico, porque isso também auxilia no entendimento futuramente, no caso de debugar aquela problemática que vinha a acontecer, por exemplo. Ou até mesmo para poder que o cliente saiba o que aconteceu de fato. E a nível de testes ou até de debug, é interessante que isso seja bem específico, porque ajuda no entendimento do que de fato está acontecendo ali. Então uma request ela pode resultar em inúmeras situações. E aí obviamente o código que tem que vir é referente a essas situações. Tem que trazer uma coerência para isso. Então existem diferentes categorias de famílias com diferentes códigos. E a gente tem que ter cuidado quanto ao seu uso. Usá-los corretamente de acordo com a situação. Beleza? E aí indo para frente a gente vai conhecer agora as categorias e classes que nós temos aí do HTTP Status Code. E isso é dividido em 5 famílias, né? A família 100 até a família 500, que cada um traz uma faixa de códigos que tem suas devidas finalidades. No caso, a família 100, ela é uma família onde trará códigos de informação. É apenas isso, informações. Informações, no caso, que vão ser fornecidas ao cliente durante todo aquele processo da requisição, beleza? Onde basicamente indica, por exemplo, que a solicitação chegou ao servidor e que está pronta para continuar o processo. Eu separei aqui a faixa, né, que vai de 100 até 199 e trouxe aqui alguns exemplos dessa faixa aí da família 100. Temos o 100, que é o Continue, temos o 101, Switching Protocol, o 102, Processes. Então, no caso, a gente vai entender um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, o 100 é um código que vai trazer a informação de que uma parte da requisição já está recebida pelo servidor e este, até o momento, não fez nenhuma recusa. Então, está aceitando tranquilamente. Então, continua. Pode ir mandando que é sucesso ali para o servidor receber tudo de uma boa. Certo? O outro aqui é o 101, o Switching Protocol, que basicamente, num dado momento, o cliente solicitou a troca do protocolo de comunicação. E aí o servidor aceitou de boa. Suponhamos que está sendo trafegado pelo HTTP e aí sentiu-se a necessidade de mudar para HTTPS. E aí ocorreu essa troca tranquilamente. O servidor aceitou e estão lá trabalhando, né? Então esse informativo de troca de protocolo de comunicação é através do 101. E tem o 102, que é o Process, que basicamente a requisição já foi recebida pelo servidor e ele está indicando agora que aquela requisição está em processamento. Beleza? Então não tem muito mistério, é basicamente só informação. Indo para frente, né, a família 200 é aquela família que traz as notícias boas, são os códigos que tratam de operações bem-sucedidas. Como assim, né? Então temos uma faixa de 200 a 299 e aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender o que são essas operações bem-sucedidas. O 200, ok, o 201 created e o 204 no content. O 200, ok, é basicamente toda requisição que deu certo, foi sucesso, ele está lá. É quase que um status genérico para indicar sucesso. Então, quase todas as requisições que retornam sucesso, normalmente a galera costuma usar o status 200 ok. Que no caso eu vejo que não é uma bala de prata. A gente deveria ser bem mais específico em certas situações. Dizer que foi sucesso, massa, mas pode ter desses status um que diz que deu certo, mas que algo a mais foi criado, que inclusive a gente vai ver já aqui. No caso, o 200, um exemplo que a gente pode ter, o método get, pode ser aquela situação onde eu solicitei visualizar os meus últimos gastos de dezembro de 2022. Então eu faço um get e retorna uma lista de todas aquelas dívidas, né, de todos aqueles gastos que eu realizei naquele período. E aí um 200 ok, porque eu consegui visualizar aquilo que eu solicitei, tá?
O outro aqui é o 201 Created. Ele traz a mesma ideia de que uma solicitação foi bem sucedida, mas tem algo a mais. O que seria esse algo a mais? No caso, ó, resulta a criação de um recurso. Pega um exemplo, um método post, e a gente vai criar agora uma dívida. Eu vou digitar todos os dados dela e enviar essa requisição. Bem sucedida, e ao final criou-se uma nova dívida. Então esse é o exemplo do 201 Created. Uma coisa sucedida que ao mesmo tempo, além de sucedida, criou alguma coisa, criou um recurso. No caso, a dívida que eu acabei de registrar. E tem o 204 No Content. Também é uma request que, quando retorna esse negócio, ela é bem sucedida e no caso não houve conteúdo nessa resposta. O exemplo é com o método put, quando eu quero atualizar aquele gasto que eu fiz, mudar um valor, mudar um nome. Isso ocorre com sucesso, mas não é preciso retornar nada, não preciso visualizar nada daquilo aí. É só saber mesmo que deu certo, beleza? Então esses são os códigos de sucesso da família 200, tá? A próxima é a família 300, que são basicamente os códigos de redirecionamento. Variam de 300 até 399. Trazem aí como um exemplo, esse aí que eu trouxe em particular, o 301, que é o movido permanentemente, né? O Moved Permanently, que basicamente a sacada dele é que quando eu quero acessar algum recurso por uma certa URI, o recurso não está mais naquela URI. E aí acontece o que? Um redirecionamento por uma nova URI permanentemente. Por exemplo, você tem um link e esse link não é mais com HTTP. Pode acontecer um redirecionamento para o link que tem um HTTPS, tá? E aí vai informar esse código de redirecionamento, esse 301. Eu trouxe um exemplo, né, de uma request, né, esse link aqui do bookbank.netlify.app, através de um aplicativo do JMeter, que eu posso testar requisições. Inclusive eu vou colocar aí um print aqui rápido na tela para vocês verem o que acontece quando eu faço a request para esse link do jeito que está aí. Vejam aí, ó, o que acontece, ó. Ele faz um 301, ele redireciona para um link permanente daquele recurso, beleza? Esses aí são os códigos de redirecionamento. A próxima família, ela é uma família que já vai tratar de erros, mas erros do lado do cliente. Então a família 400, ela varia de 400 até 499. E eu trouxe aqui alguns códigos interessantes, né? O 400, o Bad Request, o 401, o 403, o 404, todo mundo conhece, Not Found, e o 405. 404, o 400 na verdade, ele é bem genérico, é quando alguma coisa errada você fez. Escreveu o que não devia, acessou um link com alguma coisa escrita errada. E como exemplo, ó, eu trouxe aqui alguns links daquela API do via CEP. Quando ela é escrita com informações que não deveriam, ou justamente quando ela é escrita incorretamente, ela retorna esse 400 Bad Request, que no caso tem algum erro de sintaxe aí, seja porque não é para aceitar texto e nem números junto, ou só texto, ou quando é número com a quantidade de caracteres incompletas. Então assim, algo vai retornar aí, vai dar esse erro e no caso certamente vai ter alguma mensagem amistosa lá na tela do navegador do usuário, né? Que está inválido, alguma coisa não está certa, beleza? Bad Request aí é bem comum que acontece aí no lado do cliente, tá? Tem a 401, né, não autorizado, unauthorized, que no caso o cliente ele não é conhecido. Para um cliente ser conhecido, ele precisa fazer login, ter lá seu usuário, sua senha e fazer o login. E se eu tentar acessar alguma coisa que é do lado do cliente, né, na conta de usuário dele, por exemplo, o Instagram, eu quero ver uma coisa específica na minha conta do Instagram. Se eu não tiver feito o login, é meio complicado eu conseguir visualizar aquilo ali. Ou fazer alguma ação de editar, fazer um envio de uma foto, se eu não estou logado na plataforma. Então não estou autorizado. Então aí o exemplo, ó, visualizar informações pessoais de um perfil qualquer do Instagram, sem possuir as informações corretas de usuário e senha. Fica difícil, né? Se uma coisa do perfil e eu não estou logado no perfil, como é que eu vou ver o que eu não tenho acesso? Beleza? Tem aí o 403, Forbidden, e aí ele basicamente é uma espécie de proibição
ele conhece, né, o nosso cliente, ele sabe quem é, não precisa das credenciais, ele conhece quem é, só que por algum motivo aquele recurso que ele deseja acessar está proibido, não pode ser acessado pelo cliente. O usuário não tem de jeito nenhum acesso àquela informação, certo? 404 not found é basicamente a clássica mensagem quando você tenta acessar alguma coisa e aquilo não existe, não foi encontrado. A famosa página 404 not found, aquela página não existe, não foi encontrada, tá? E tem exemplos clássicos, né? Se você escrever links errados para ir para algum local, você certamente vai ter essa mensagem maravilhosa aí, esse código de status aí, tá? Temos também o 405, né? O method not allowed, método não permitido. Vamos supor que aquele endpoint lá que você está usando, você vai fazer uma requisição do tipo GET, ele funciona, porque ele foi projetado para funcionar com a requisição do tipo GET, que no caso eu quero visualizar uma lista, aí eu uso GET. Só que aí eu quero visualizar uma lista e vou usar um método PUT. Alguma coisa tá errada aí. Então ele vai retornar um 405, né, um método não permitido. Então o método HTTP utilizado não é suportado pelo recurso de destino. Então se você só aceita o GET para poder pegar as informações, não faz sentido usar um PUT para atualizar, sendo que ele só serve para mostrar, beleza? Então não permitido. Essa é a família 400, né, dos erros de cliente. E a família 500 são basicamente dos erros de servidor. Basicamente, ó, a gente tem aí do 500 até o 599 e eu trouxe aí alguns exemplos, né? O famoso erro 500, Internal Error Server, que é um erro também bem genérico para alguma coisa não esperada. O servidor se comportou de uma maneira que não era para se comportar, não conseguiu fazer algum cálculo, alguma operação, alguma lógica ali deu errada e ele traz esse erro lindo na sua cara, né? E é bem desagradável porque o usuário não fica muito feliz quando vê aquele tipo de coisa. Ele costuma ficar bem bravo ou ficar em pânico, principalmente se for uma coisa muito importante que ele esteja mexendo ali naquele momento. Tem um próximo que é o 502 Bad Gateway. Basicamente, quando o servidor ele atua como um gateway, que é como da seguinte forma: o servidor recebe a requisição e aí, no caso, ele vai perguntar para outro servidor. Só que o que acontece, né? O servidor que ele está atuando como gateway, ele recebeu uma resposta inválida daquele outro servidor. Aí, consequentemente, ele vai retornar essa mesma resposta inválida para a requisição. E aí vai quebrar. Então, é um dos erros que acontece quando um servidor vai perguntar para outro servidor e esse servidor retorna uma resposta que não é coerente. E aí acaba que retorna também para a request uma resposta não coerente. E aí dá um 502, um Bad Gateway. Outro também é esse 503, Service Unavailable, que é quando o teu servidor está indisponível, né? Ele não consegue fazer o processamento da tua request, tá sobrecarregado ou simplesmente ele tá fora do ar, tá com alguma coisa, algo que é incapaz dele operar, né? Não consegue atender a tua requisição. E tem o 504, né? Gateway Timeout, que é também uma coisa muito desagradável, né? O servidor também atuando como gateway, ele vai perguntar alguma informação para outro servidor, só que demora demais e não recebe nada e acaba que retorna essa desgraça desse erro, né? Esse 504 aí, esse Gateway Timeout. O servidor está atuando como gateway, demorou demais para obter uma resposta para aquela solicitação do teu cliente. E aí ele retorna esse erro maravilhoso aí, só que não. Então é isso. São essas famílias aí de status. Vocês viram aí que são 5 famílias, são muitos status, tem muito mais do que isso. Eu trouxe alguns exemplos, tá? E por último, para incrementar aí o seu estudo em relação ao HTTP Status Code, trouxe aí uma curiosidade interessante para tornar o negócio mais divertido, que é basicamente o http.cat e o httpstatusdogs.com, para que você, quiser aprender mais sobre os status code de uma maneira mais divertida, você tem aí, algumas imagens de gatos aqui, ou se você preferir, você também tem algumas imagens de cachorro, para que você possa aí, conhecer um pouco mais dos status code e meio que é um meme associado ao status code, né? E 200, continue, quer dizer, 200, ok. O 204, que é o no content, tá ok, mas não tem conteúdo,
O 202, que é um outro aí, ó, aceito. O 201, né, foi feito com sucesso, foi criado algo, ó, um rastrozinho ali. Beleza? Vou deixar esse link aí desses dois sites aí, ó, para vocês se divertirem durante aí o aprendizado. Ó, o 201 aqui, ó, Created. 202, Accepted. Então tem muita coisa legal aí. Então é isso, galera. Hoje vimos muitas coisas interessantes sobre o HTTP Status Code e deixarei aqui na descrição alguns links para incrementar o conhecimento de hoje que vocês aprenderam nesta aula, beleza? Então vou ficando por aqui. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E aí, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!